Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sounic, da TV 247. Bem-vindos ao café da manhã. Como estão? Tudo bem aí? Vou ler com vocês os principais jornais do Brasil: Estadão, Folha e Globo. Enquanto vocês vão chegando, porque o sininho avisa, né? Eu vou tomar a média. Vou tomar a média com açúcar mascavo. E daqui a pouco vou destrinchar junto com vocês as notícias de hoje. E a notícia de hoje é a repercussão da notícia de ontem, que foi a mensagem terrorista que o presidente Bolsonaro endossou. Aquela mensagem é tipicamente terrorista. Por quê? Porque é para espalhar o terror. Sidney Barros, bom dia Sidney Barros. Gente nova no pedaço, parece. Olá, Walter Kleber, de Jatobá, Pernambuco, bom dia. Já vou pedindo, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, porque quanto mais inscritos, mais audiência. Luiz Bergosa, bom dia. E quanto mais os inscritos são avisados, né, pelo sininho quando tem programa. João Júnior de Recife também, grande audiência no Pernambuco. Cristina Shaw em Pernambuco, no Recife, a terra do Marco Polo, meu amigo Marco Polo. Então se inscrevam enquanto eu vou tomando café, aproveite para se inscrever. Ativar o sininho, né, para ser avisado dos programas. Eu sempre faço programas ao vivo, de vários pontos de São Paulo, ao ar livre, padarias, bares, aonde houver muros, ruas. Faço transmissões de todos os lugares. E peço para vocês, primeiro, que se inscrevam. Rosimeire Teles Souza, bom dia. Compartilhem, né? Compartilhem, por favor. Vejam os outros programas. Eu tenho programas diários, já tenho, desde janeiro, tem uns 200 programas por aí, né? Por aí. Que tem dia que eu faço 3, tem dia que eu faço 2. Essa mensagem aí que o Bolsonaro endossou ontem é uma mensagem tipicamente terrorista. Todo mundo debatendo o que se trata, né? Porque diz que o país é ingovernável, que assim não é possível. Ou seja, parece uma preparação de uma renúncia, ou então uma conclamação, Vera Lúcia, Dutra Barroso, ou então alguma conclamação para os caminhoneiros, para as milícias digitais, para, sei lá, fechar o STF, aquela coisa do soldado e um cabo. De qualquer modo, hoje, a minha convicção é que se trata de mensagem terrorista. E isso é coerente com toda a vida de terrorista de Bolsonaro. Esse que os brasileiros colocaram na presidência da República. Ele foi terrorista no Exército, estava ameaçar explodir quartéis. Ele fez um desenho desse atentado, entregou um repórter da Veja na época. Ele escreveu na Veja, inclusive, a respeito: se não aumentar o soldo, vai explodir os quartéis. Ele foi terrorista
ao dizer naquela entrevista a Playboy que tinha que metralhar o presidente da República, que era Fernando Henrique Cardoso, e mais 30 mil brasileiros. Foi terrorista ao dizer que o Brasil precisa de uma guerra civil, também naquela época. Foi terrorista durante a campanha, simulando metralhar os petistas, ameaçando todo mundo. O terrorista é assim, o terrorista ameaça, nem sempre cumpre, mas ameaça. João, tudo bem? Senta aí. Posso ler Posso ler essa merda aqui? Se você sentar do meu lado, porque eu estou aqui ao vivo lendo jornais, vamos ler juntos. Senta aqui, meu. Senta aqui. Está chegando aqui um convidado especial. Comendo empada de frango. Comendo empada, que vai aparecer aqui. Joãozinho. João Carlos Albuquerque. Joãozinho, você entra cedo na esquerda ou você está de passagem? Eu estou escrevendo meu livro de cinema italiano Ah, é? há 14 anos. Ah, é? É meu hobby, Que meu legal. mundo paralelo. Cinema italiano, mas o Estou que tentando é? botar no papel o século XX do cinema italiano. Ah, é? Então são milhares de filmes, que não é uma coisa sem fim. E atores maravilhosos. Maravilhoso. Incríveis, incríveis, incríveis. Eu lembro. Olha que bonito o copo de suco de laranja. É, copo de suco de laranja, Na tá tela. vendo? É. De quem que você lembra? Vamos lá. De quem que eu lembro? De Porra, todos. de todos, meu. Desde o Totó, Nossa, maravilhoso. o Totó, incrível. O Vitório de Sica, Grande diretor. que era um... E ator, né? Grande Era um lorde, né? Parecia um lorde. Vivia no sei. cassino, ganhava o cachê É. e passava a noite toda no cassino jogando. Vitório de Sica foi um dos grandes canalhas do cinema italiano. Pode crer, aquela pose Ladre de bicicleta, impagável. já vi ali. Bom, a Vitório de Sica, Ladrões de Bicicletas, Miracolo a Milano. Claro, claro. Agora, eu adorava aqueles Meus Caros Amigos, sabe? Aquelas comédias. Acho que teve dois, né? Meus Caros Amigos, ou três. O primeiro... Aquilo é de demais. rolar de rir, né? É de rolar de rir. Bugo Tognazzi, Adolfo Celli, o Celli, que era o médico, né? aqueles caras eram muito engraçados. Deixa eu acertar aqui o meu tripé. Amit Niei, Amit Miei. os Agora, caros amigos. um filme que eu nunca me esqueço é aquele Il Sorpasso. Dino Risi, Il Sorpasso, Vittorio Gassman, Dino Jean-Luc Risi. Pontian, Vittorio Gassman foi outro cara Il do Mattatore. mais alto nível. Que geração que teve o cinema italiano, né? Sem falar nas mulheres, né? Quer dizer, né? Encantadoras, maravilhosas. Cláudia Cardinali, linda, maravilhosa atriz. Gina Lollobrigida, a Sofia Loren, Sofia Loren, todas belíssimas e belas atrizes, né? Não é que eram só belíssimas, né? Silvana Mangano, Silvana Mangano, não, era um time, né? É um time de Lucia craques, Boselli. é impressionante. eu aprendi as pronúncias, né? Eu falava Silvana Mangano, Ó, falava Lúcia Bosé, pesquisando, aprendi as pronúncias. vê se você me arruma alguma caixa para eu subir aqui o meu tripé, por favor. Será que aqui não para? Aqui não vai parar. Acho que para, hein? Não, porque ó, não tem base. Acho que ele se encaixa aí. Vamos ver. Ah, ficou. Mas tem que aparecer aqui gente você. pega Não, mas pega seria outro melhor mais alto, entendeu? guardanapeiro aí. Ó, agora você tá melhor. Ah, agora sim, tá vendo? Pô, mas que maravilha, hein? Eu tô ao vivo aqui, eu faço isso toda manhã. Que TV é essa? Como é que chama? TV Sou Nick. E é a minha TV, já que Roberto Marinho teve uma TV, Silvio Santos tem uma TV. Eu também tenho uma TV de bolso que eu trago comigo aqui.
ligo quando eu quero. Eu sou um preguiçoso. E tem gente assistindo ainda. Eu tenho até esse tripé aí, deveria fazer isso e não faço. Você não tem uma TV? É fácil, é no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, mas não uso. Ah, você não usa? Eu uso, porque isso aqui é meu trabalho também, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho 247 e tal. Isso aqui como eu lá vou à noite, o resto do dia é aqui. Então eu compro jornais aqui na banca do Alex, entendeu? Aí, como as pessoas já não compram mais jornais, perderam esse hábito, eu leio para eles. Andam bem judiados também, né? Mas tem pessoas fantásticas. Claro. O Vladimir Safatli. As pessoas às vezes acham que o jornal é inútil porque as notícias são de ontem. Só que tem os colunistas. Claro. O que vale no jornal são os colunistas. Você abre o Globo, por exemplo, eu leio todos os colunistas, que são ótimos. E as colunas são curtas, as do Estadão são muito compridas. Mas os jornais valem não só pela notícia, porque a notícia você vê na internet, tudo bem, você fica sabendo, mas a diferença é essa, você sabe o superficial, né? Aí no jornal é que você vai se aprofundar. Os jornais brasileiros pioraram muito. Uma amiga minha veio da Itália aqui, brasileira, há muito tempo morando na Itália, pegou os jornais brasileiros e falou assim, João, não tem nada nos jornais brasileiros, perto do El País, de Madrid, ou da República, Corriere della Sera. Claro, são João. Jornais densos, falam de tudo, né? Ainda tem isso tem a ver com a tradição cultural da Europa. Quer dizer, você pega uma cidade como Roma tem quantos jornais? 10, 20. São Paulo tem quantos? Estadão, a Folha. Então é um desequilíbrio, porque tem a ver com o quê? Com a cultura brasileira, que é o único país do mundo que em 60 anos que eu moro no Brasil não evoluiu, pelo contrário. Né? Quer dizer, em vez de ter mais pessoas alfabetizadas e cultas, tem menos agora. Nos anos 60 eram mais cultos. As escolas eram melhores, os políticos eram melhores. Aliás, falando em político nos anos 60, João, sabe o que eu estava lembrando? Em 1961, em agosto, quando o Jânio renunciou, o João Goulart, que era o vice, estava na China. O Hamilton Mourão está na China. Que não quer dizer nada, né? Porque, né? Mas a gente não sabe o que quer dizer o que nesse governo. Mas é engraçado, porque eu acho que isso aqui é uma mensagem terrorista. Porque o Bolsonaro é um terrorista. É assustador. Né? Porque no Exército, o que ele fez? Ameaçou explodir quartéis. Lembra? Foi na Veja, mostrou ali o croquis, né, que ele explodisse se não tivesse aumento. Escreveu na Veja e tudo. Deu aquela entrevista dizendo que tinha que metralhar Fernando Henrique e 30 mil brasileiros. O que é isso? Terrorismo. O que é o terrorismo? É você ameaçar. Então, essa mensagem, que ninguém sabe o que é, o país é ingovernável, assim não vai e tal, é uma mensagem terrorista para provocar justamente esse clima de terrorismo que provocou. Ninguém sabe que ele vai renunciar, vai dar um golpe, vai fuzilar todo mundo. Então, isso é típico de terrorista e nunca se viu presidente terrorista, né? Então, essa mensagem hoje, que também serve para encobrir o grande problema que é o caso do Flávio Bolsonaro. Não, o grande problema é o caso do Flávio. Porque agora se sabe que funcionários do gabinete dele da Assembleia trabalham hoje no gabinete do Senado dele. O Ministério Público disse que pode ter lavagem de dinheiro, milhões de imóveis. Está acusado de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Mas e o Ministério Público nem fala nos elos com os milicianos até aqui. Acabei de encontrar um amigo que falou assim, João, estou meio apavorado, estou meio em pânico, porque não estou entendendo mais nada. É isso que ele está criando, entendeu? Como ele está com esse problema, ele está chegando no gabinete dele, porque tem um cheque para a mulher dele, o Queiroz é amigo dele,
Várias pessoas que vão quebrar o sigilo foram funcionárias dele também. Então, o que um terrorista faz? Joga uma bomba. Ó, tá ingovernável, certo? Aí todo mundo fala, o que é? O cara quer, né? Vai saltar do avião, parará. Aqui, ó. Né? O reitor da USP dizendo que o Bolsonaro não entendeu protestos pela educação. Para ele, o Agopian, que é o reitor da USP, cortar recursos da área da educação é uma decisão política que países desenvolvidos não tomaram. Não tomaram, ao contrário. Quer dizer, a Alemanha está investindo mais em universidade, porque todos sabem, é evidente que você investir em universidade é investir no desenvolvimento. Claro. Tá certo? Quer dizer, como é que o país cresce? Pô? Com tecnologia. Onde é que você aprende tecnologia? Em casa? Com a Damares? Né? Educação em casa. O que você vai aprender em casa? Me fala a Bíblia. É o máximo que um pai pode ensinar ao meu filho. Ó, leia a Bíblia, decore e está aqui. Você vai aprender tecnologia em casa? Você vai aprender a fazer robô em casa? Então, pesquisa. Essas propostas aí são totalmente inexequíveis e ineficazes. Agora, isso aqui para mim é terrorismo. Não sei, o que você achou disso? Olha, eu vou te falar que desde a eleição eu entrei num desgosto profundo com o país e nunca imaginei que a gente retroagisse desse jeito. Nunca imaginei que a gente chegasse a essa... Não, porque estava claro que o cara foi um péssimo militar, foi um péssimo deputado, péssimo marido, péssimo pai. E as pessoas acharam que ele seria um ótimo presidente. Eu vi uma entrevista deixa eu colocar isso aqui perto de você, porque isso aqui é um microfone lapela. Eu vi, você tá dando. Porque isso aqui é uma TV que... Ó, Vera Lúcia, Raposo, ó, Claro Vem. Então podem perguntar para o João sobre o que vocês quiserem. Alex. Futebol. Olha, a convocação do Tite. Não concordei com nada. Achei um terror. Não, né? Não, nada. Cássio no gol, ele joga para dentro. O Alisson tá bom. É o titular. Tá bom. Aquele que joga na França. Não, isso aí não existe. O cara que termina em Inho, o último bom foi Zinho. Terminou em Inho, não presta, entendeu? Robinho, você viu? Bom, acabou logo. É o Zinho, foi o último Inho que funcionou. João, em suma, eu acho o seguinte, eu acho que deveria ter a seguinte regra. Só joga na seleção brasileira quem joga no Brasil. Você quer jogar lá fora? Fique à vontade, não joga na seleção. Porque aí o que vai acontecer? Não estou falando que isso é agora. Tem que ter uma transição. Muito isso. Já defendi muito. Por quê, João? Primeiro, a consequência. Os bons vão ficar aqui. Primeira coisa. Porque... Não vão. Não, escuta. A seleção vai ser convocada, antes dela se apresentar, um jogador vai ser vendido, porque eles são vendidos assim, de baseada, né? Então, mas tudo bem. O cara é vendido, não vai jogar na seleção, ele que sabe. Porque, ó, os caras, por que vão para a Europa? Para ganhar grana. Quanto ganha um jogador aqui? 600 pau? Não, uma minoria, uma elite. Tá bom, mas pequena. Esse que ganha 600 pau vai ganhar... 1,5 milhão. 1,5 milhão. 600 pau é o maior salário. Mas tem muito garoto que ganha 30 mil e sai daqui e vai ganhar 600 pau lá. Vai ganhar 600 pau lá. Então. E aqui ganha 30 Beleza, não joga na seleção, mas olha, é o seguinte... O cara quer ganhar dinheiro, Alex, vai pra lá. O cara quer jogar na seleção, fica aqui. O dinheiro venceu. Mas não é só o dinheiro, tem regras. Estou dizendo, o dinheiro não, venceu, isso aí, não. Corrompeu, não, João, dominou as cabeças e... Não, eu acho o seguinte, o dinheiro é necessário, cada um acha que tem que ter 1 bilhão, outro acha que tem que ter 50 mil. É coisa de cada um. Mas não tem que ter regra. Você quer ganhar dinheiro? Vai para a seleção, vai para a Europa, beleza. Seleção tem que ser quem joga aqui. Por quê? Porque nós vemos jogadores aqui. Por que a seleção está distanciada do povo? Porque os jogadores não jogam aqui. E a seleção também não joga aqui. Isso é evidente.
Agora, nós vamos enfraquecer. Como é que eram as seleções que davam certo? Mas eu sei, mas era uma outra Aonde que época, jogavam os jogadores? No Brasil. Uma outra época. Sim. Hoje, ninguém deixaria de ir para a Europa para ser da seleção. O cara vai. E a gente enfraqueceria. João, ainda não mais. tem importância. Eu não acho que enfraqueceria. Se os jogadores brasileiros são bons, Eu acho que tem que ter. vem novos jogadores e se formam aqui. Futebol é conjunto. Tem muita seleção aí que não tem um craque, mas que tem um puta de um conjunto. Mas não é só Então, uma questão brasileira, sabe? Não. Jogadores da Bélgica jogam na Inglaterra, jogadores da Holanda jogam Sim. na Alemanha, jogadores Tudo bem. de Portugal jogam na Espanha, na Itália, sabe? O futebol globalizou de um jeito que não tem mais controle. É isso aí, é outro esporte, sabe? Pô, os jogadores custam 300 milhões. Ninguém sabe se é mesmo isso, se é lavagem, dinheiro, né? ninguém Porque, sabe. porra, são quantias assim. O que eu fico pensando, João, é que o clube que paga esses milhões pelo jogador, como é que ele recupera isso? Em renda, em Não, sabe camisa? uma coisa que me intriga, o jogador brasileiro às vezes é vendido por uma cifra astronômica para a Europa. Quando ele pisa na Europa, ele já vale, às vezes, o dobro. Como é que valorizou? E dali 6 meses ou um ano ele é emprestado para um time brasileiro, porque, quer dizer, é uma transação de dinheiro que vai e vem e a gente não consegue entender. Tem muito mistério nisso. Muito. Muita coisa aí Eu vou que deixar está mal você com explicada. os telespectadores aqui. Porque toma o seu café aqui, João. Não, já Fica à tomei, vontade. já tomei, vim tomar um suco de laranja. É o terceiro café da manhã que eu tomo. Tomei umas 4 horas da manhã na Deola, lá na Pompeia. Depois vim aqui às 7h30 tomar mais Você está madrugando, virada cultural? Eu acordo no meio da madrugada, em vez de tentar continuar dormindo, vou escrever. O Jô Soares que fala assim, eu não sei qual é o escritor que diz que a regra, se você quer escrever, escreva pelo menos uma linha todo dia. Todo dia. Senão, se você uma lauda. O ideal seria algumas laudas, né? Tem os caras que programam, assim. Eu tô lá vendo 10 filmes laudas. de Sofia Loren, Doris Durante e a dupla Franco Frank e Títio Ingracia. Parabéns, viu? João. Muito Grande, obrigado. Alex. Manda um abração para a turma da SPN. Não concordei em nada com a mesa redonda de ontem, que eles falaram que não, é isso mesmo, são esses os convocados. Não concordei com nada. Podia ter o Dedé, zagueiro do Cruzeiro. Imagina. O Vinícius Júnior podia estar. O Felipe Melo está jogando uma barbaridade. O Bruno Henrique, os dois, do Flamengo e do Palmeiras, estão jogando barbaridade. Dá para formar uma seleção brasileira do Brasil. Ia dar a torcida. Mas é claro, ia aí mais. tem os patrocinadores, o cacete. Mas eu acho o seguinte, a continuar assim, vai ficar esse negócio. Só por essa razão, João. Que adianta eu torcer por uma seleção que eu não vejo jogar? Esses jogadores estão lá. O cara que vê televisão, que tem a sorte de ver a SPN, ver as transmissões. Eu briguei com defendendo essa tese aí, com todo mundo. Não adianta, né? Porque a maioria é esmagadora, né? Esmagadora. É tudo. Não, porque. Tem a mentalidade. Até parece que está todo mundo usufruindo dessa riqueza do futebol, né? Tem gente que defende por defender só. Acha que é inexorável. Mas tem que ter regra. Olha, prazer estar aqui com vocês e com o meu amigo Alex Sonic. Beijo. Vou lá. João, obrigado. Tchau, querido. Boa sorte. Bom livro. Quando vai sair? Daqui alguns anos. Você tem guarda-chuva igual o meu. Você comprou ali? Então, não, eu tô falando igualzinho. 20 pau ali, né? E aí, não quero campanha política aqui, por favor. Peço que vocês não façam campanha aqui, tá bom? Quanto ao Bolsonaro, terrorista, presidente terrorista, não se sabe, olha aqui. Segundo Demétrio Magnoli, prazo de validade de presidente não é 2022,
mais 2020. Esse é o Demétrio Magnoli, hoje na Folha de São Paulo. Poder A8. Poder A8. Bolsonaro no outono. Eu estava comentando aqui que em 1961, na época em que o Jânio renunciou, o seu vice estava na China. Por coincidência, Mourão está na China. Isso não quer dizer que Bolsonaro vai renunciar. Demétrio Magnoli escreve hoje na Folha. FHC descreveu-se como o improvável presidente, atestando seu reconhecimento de que chegara ao Planalto nas asas de um desvio histórico. Bolsonaro deve a cadeira presidencial a um acaso ainda mais fortuito que o sucesso do Plano Real. A ruína do sistema político da nova república, na moldura de uma profunda depressão econômica. Está torto. Acho que melhorou agora. Não quero campanha, não quero terrorismo aqui. Terrorismo é lá no Palácio do Planalto. Não quero terroristas aqui, só quero gente aqui interessada em conversar, em dividir opiniões e contar novidades. Terrorismo, campanha política, não é lugar aqui. Milton Nabuco Júnior, bom dia. Paulo Calamori, bom dia. Bolsonaro deve a cadeira presidencial a um acaso ainda mais fortuito, a ruína do sistema político da nova república, na moldura de uma profunda depressão econômica. Mas, ao contrário do sofisticado intelectual, o capitão inculto imagina que seu triunfo deve-se à necessidade histórica, isto é, a uma revolução propelida pela ideologia. Desta ilusão nasce a crise crônica que trava o governo e anuncia a sua implosão. O sistema político edificado 3 décadas atrás combinou os poderes quase imperiais de um presidente que governa por decretos com as prerrogativas quase ilimitadas de um Congresso fragmentado em miríades de partidos. O presidente, fantasiado de soberano, precisa, ao longo do mandato, usar seus poderes para construir e depois conservar uma maioria parlamentar operacional. Bolsonaro não quer e provavelmente não conseguiria, mesmo se quisesse, engajar-se na missão de governabilidade. O impasse tem um contexto. FHC navegou o sistema político a bordo de uma nau mais ou menos estável, aliança programática PSDB-PFL, que lhe conferia um número sólido de apoio no Congresso. O tucano comprou a governabilidade a custo baixo, praticando moderadamente o esporte da fisiologia. Já Lula pilotou uma nau avariada pela falta de um consenso programático básico na coalizão PT, PMDB, PP e pela multiplicação descontrolada de partidos. O petista abriu as portas da administração pública e das estatais, a sanha colonizadora das máfias políticas. Os resultados foram o mensalão, o petrolão e, no fim, a derrubada do edifício pela artilharia da Lava Jato. O presidente, qualquer presidente eleito na hora da derrocada, teria as alternativas realistas de tentar restaurar o sistema ou de encarar o desafio de reinventá-lo. Bolsonaro, porém, não entende a natureza da encruzilhada.
isolado na concha ideológica de suas próprias redes sociais, singra um mar de destroços, girando o timão erraticamente, desorientado por uma bússola que nunca aponta o norte. De um lado, teme uma conspiração parlamentar destinada a envolvê-lo no novelo fatal da fisiologia. De outro, teme uma conspiração do STF e da imprensa destinado a fabricar um impeachment. Na batalha contra os dois moinhos de vento, hostiliza o Congresso, os juízes e a opinião pública, cavando a sepultura de seu governo. É isso que leva ao terrorismo, a sepultura. E tem os terroristas mirins espalhados por aí, que vão ter o mesmo fim de todos os terroristas. Os brasileiros não querem o terror, os brasileiros querem viver em paz, com emprego, com alegria, dançando, cantando e trabalhando. Trabalhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, trabalhando e cantando e seguindo a canção. O governo não tem nada parecido com uma base parlamentar. As sucessivas derrotas em votações banais no Congresso, iluminadas pelos clarões de ataques aos parlamentares, promovidos por ministros, assessores e filhos do presidente, erguem-se como nuvens de tempestade sobre o projeto de reforma previdenciária. A adição das ruas à equação política semeia o campo da incerteza. A gosma ideológica também é responsável pelo novo componente da crise. Foram as repetidas provocações do ministro Olavete, não um simples contingenciamento de recursos que impulsionaram centenas de milhares de pessoas a aderir às manifestações. Da rejeição dos cortes na educação, a recusa da nova Previdência, o passo depende apenas do ritmo da desmoralização do governo. Idiotas úteis. Não é ainda 2013, mas um presidente alheio à realidade esforça-se para recriá-lo. Bolsonaro tem prazo de validade, que não é 2022, mas 2020. Sem uma reforma previdenciária forte, a persistência da estagnação econômica dissolverá a legitimidade política do governo. No horizonte cinzento, para lá da operação tartaruga do Ministério Público, emergem os contornos agourentos de um certo Adriano e de um tal de Queiroz. O Brasil real quer emprego, renda e serviços públicos, não a revolução reacionária do Bolsonaro-olavismo. Mas o outono já vai passando e só a Carolina não viu. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Carolina, nos seus olhos fundos, guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já avisei que não vai dar, o tempo vazou, nada. Eu já convidei para dançar, agora não sei como escantar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, sorriu. Eu bem que avisei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Justiça, olha aqui, o grande problema do Bolsonaro. Justiça manda a Receita fornecer notas fiscais
de Flávio Bolsonaro. É isso que a mensagem terrorista quer esconder. A intenção era que se discutisse o que era essa mensagem enigmática e não se discutir isto, que é o mar de lama chegando na porta do clã Bolsonaro. Matéria de Kátia Seabra, Ítalo Nogueira na Folha. O juiz Flávio Itabaiana determinou que a Receita Federal envie ao Ministério Público do Rio de Janeiro todas as notas fiscais emitidas entre 2017 e 2018, em nome do senador Flávio Bolsonaro, de seu assessor Fabrício Queiroz e outros 7 investigados no caso. A decisão assinada na quarta-feira é uma ampliação das quebras dos sigilos bancário e fiscal determinadas no fim do mês passado. O Ministério Público apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Flávio, quando ele exercia o mandato de deputado estadual. Também são alvos da nova medida a mulher de Flávio, dentista Fernanda Bolsonaro, a empresa do senador e 5 parentes de Queiroz. Ao solicitar a medida, o GAECO, Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, afirma que, em razão das peculiaridades da investigação, torna-se necessário obter as notas fiscais, a fim de possibilitar o cruzamento de dados bancários. A determinação do juiz foi endereçada à Receita Federal, que deve entregar os documentos ao Ministério Público. As notas fiscais aprofundam as informações a que o Ministério Público terá acesso. Com os dados bancários, os investigadores visualizariam apenas as transferências de recursos. Os novos documentos permitem identificar mercadorias e serviços adquiridos com esses pagamentos. Segundo a Folha apurou, uma das hipóteses a ser checada é se Queiroz pagava contas e serviços pessoais do senador. Não há evidências, por enquanto, de que isso ocorria. Se isso for comprovado, a posição de Queiroz ficará muito parecida com a posição que tinha Paulo César Farias no governo Collor. Eminência parda, testa de ferro, que pagava as contas do presidente da República. Fernando Collor, como sabemos, renunciou para não ser vítima de impeachment, porque a votação do impeachment já estava definida para derrubá-lo e ele renunciou. O papel do Queiroz a ser confirmada a suspeita de que ele pagava as contas do senador compara a como fazer um paralelo entre suas atividades e as atividades do Paulo César Farias, cujo enredo terminou com a queda de Fernando Collor. Esse movimento de ontem do presidente é um movimento para espalhar o terror, para deixar as pessoas amedrontadas e, portanto, para mostrar que ele é que manda no pedaço. As ordens vêm dele, mas o Brasil já cresceu. O Brasil não aceita mais tiranos aqui dentro, tiranos incultos, tiranos chulos,
tiranos que só sabem ofender e destruir. Por isso que o Brasil está rejeitando esse presidente em apenas 5 meses. Globo. Em meio à crise, Congresso decide liderar as reformas. Merval Pereira, Miriam Leitão, Daniel Arão Reis. Bolsonaro endossa texto que vê país ingovernável. O Globo não dá destaque a essa mensagem terrorista. Dá mais destaque ao Congresso. O Brasil está virando parlamentarista. Está muito parecido com 61, né? Em 61, enquanto o vice estava na China, Jânio renunciou. Os militares pressionaram para Jango não assumir, foi implantado o parlamentarismo. Parece que o parlamentarismo branco já foi implantado no Brasil. A charge do Chico, na primeira página do Globo, mostra Marcelo Crivella. Quanta desgraça esse governo já produziu em apenas 5 meses, hein? Impressionante. Impressionante. Políticas de Estado e de Governo, escreve Merval Pereira. Diante da confusão instalada no país, com o presidente confundindo suas opiniões pessoais com as do Estado brasileiro, fica necessário diferenciar políticas de Estado e de governo. Penso que é um direito de qualquer governo, por exemplo, redefinir a política de combate às drogas, como agora está fazendo o governo Bolsonaro. Podemos ser contrários, considerar como considero um retrocesso, abandonar a política de contenção de danos. Mas qualquer governo tem o direito de definir seus programas de saúde. O que não pode é transformar em política de Estado suas idiosincrasias. Uma política de Estado, por exemplo, é considerar, a partir da Constituição de 88, a tortura inafiançável, igual a um crime hediondo, insuscetível de anistia. Mas a anistia aprovada no fim da ditadura militar abarca também esse crime, considerado como crime contra a humanidade. Acho, porém, que a anistia, mesmo aprovada numa ditadura, não deve ser revista. Claro que deve ser revista, porque é um crime hediondo, discordo do Merval Pereira. Lígia Bahia, só para ricos. Hospitais e médicos têm sido responsabilizados pela escalada de custos da saúde. Existem métodos para conter despesas, ajustar preços e qualidade. O que mais aqui no Globo? Daniel Arão Reis, importante cientista político. Há poucas dúvidas sobre os riscos que a democracia corre hoje no país. Ao contrário do que estimam os mais otimistas, não temos instituições democráticas sólidas, nem isso seria possível em tão poucas décadas. A Constituição de 88, que restaurou a democracia, é ainda uma jovem balzaquiana, acabou de fazer 30 anos. Outras civilizações, outros grupos, mesmo sem Constituição, conseguem se governar e conseguem manter paz, serenidade e desenvolvimento. Além disso, as pesquisas de opinião pública evidenciam o pequeno apreço que as pessoas devotam ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário e aos representantes políticos em geral.
o que, aliás, não é uma especificidade brasileira. A democracia representativa está em crise em todo o mundo e balança sobre ataques de tendências autoritárias. No contexto de profunda crise econômica, política, moral e cultural, o cenário agravou-se com a eleição de Jair Bolsonaro, um líder de extrema-direita, para a presidência da República. No vértice do poder, com amplas margens de ação, assumiu um homem com escassa estima pelos valores democráticos. É razoável avaliar que a grande maioria de votos que ele recebeu não aprova suas inclinações sectárias, o que se expressa no caráter heterogêneo do Ministério e das assessorias superiores do governo, que batem cabeça e se entredevoram sob os olhos medusados dos aliados e das oposições. Mesmo as grandes linhas programáticas e maiores propostas de governo, como a reforma da Previdência e da Segurança, têm sido sabotadas, velada e não tão veladamente assim, pelo próprio presidente, que se aplica a criar ele mesmo, ou por interpostas pessoas, situações constrangedoras para os mais altos auxiliares, entre os quais os generais que o cercam, ou estariam cercados. O fato é que os únicos beneficiários imediatos destas pugnas são os humoristas, que encontram aí um terreno fértil para comentários e charges. Mas o quadro geral é sombrio, pois o país, nestas circunstâncias, parece deslizar para o abismo sem fim. O que mais preocupa são os nichos de ultradireita, autoritários e extremados, dos quais Bolsonaro é expressão. Foram eles que apoiaram o presidente na sua longa travessia do deserto. Nos difíceis anos em que rastejava no baixo clero do Congresso, eles o embalaram. Quando era condenado, o absolviam. Quando desprezado, o adulavam. Quando ridicularizado e escrachado, o incensavam e o consideravam um mito. Agora, estes nichos querem governar e não se conformam em não ocupar o centro do palco. Acusam ressentidos outras alas do governo de aderentes de última hora, surfistas oportunistas de uma onda que não era e não é deles. Nos vapores quentes em que vivem, não percebem que sem estas alas, empresários, pastores, economistas, juristas e militares, Bolsonaro não existiria. Sem elas, não conseguiria governar. Nesses nichos, a reflexão ponderada e equilibrada não viceja. Afinal, são de extrema direita, almejam nacos importantes do poder e para isso já traçaram uma estratégia: promover e provocar conflitos que sejam os mais severos e perigosos, porque só neste caldo grosso podem prosperar. É assim que se torna compreensível a inaceitável política de desmoralização e destruição da universidade e do ensino público. Abraham Weintraub não se preparou e não tem nenhuma qualificação acadêmica e administrativa para exercer a chefia de tão importante ministério. Mas isto é o que menos importa para ele e seus adeptos. Sua função é de provocador, ânimo exaltado, devotado, a suscitar a cólera. Entretanto, acesa a fogueira, o imponderável aconteceu. Amplas camadas da população se articularam e foram às ruas em passeatas corajosas, maciças, bem-humoradas e determinadas. Mas a luta apenas começou. Os desafios pela frente não são pequenos, requerem serenidade e firmeza. Como as passeatas evidenciaram, não será mais possível contar com o apoio do Estado, nem com líderes carismáticos,
as gentes dependerão apenas de si mesmas, com sua vontade, consciência e auto-organização, antídotos maiores e melhores à senha destrutiva dos militantes da provocação e do caos. Viste uma camisa furada e um chinelão, tirou foto no Alvorada, muito pimpão, mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, falta o Queiroz. O assunto é o Queiroz, minha gente. Por que não prendem o Queiroz? Aqui o Estadão, deputado Estadão também dá destaque à proposta alternativa da Previdência do primeiro-ministro, porque já estamos no parlamentarismo, Rodrigo Maia. Olha aqui, deputados preparam proposta alternativa para a Previdência. E também não dá destaque à mensagem terrorista do presidente. Notas e informações. A ameaça de Bolsonaro. Ao contar com a sociedade para enfrentar o sistema, Jair Bolsonaro repete o roteiro de outros governantes que, despreparados para a vida democrática, flertaram com golpes em nome da salvação nacional. Página A3. Editorial do Estadão. Ameaça de Bolsonaro. Artigos importantes hoje no Estadão. A viagem ideológica de Bolsonaro por Sérgio Fausto. A política brasileira entre dois passados por Bolívar Lamounier. E aqui o editorial, ameaça de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, essa é a opinião do Estadão a respeito dessa mensagem terrorista de ontem. O presidente Jair Bolsonaro considera impossível governar o Brasil respeitando as instituições democráticas, especialmente o Congresso. Em sua visão, essas instituições estão tomadas por corporações que ele não tem brio para nomear, que inviabilizam a administração pública, situação que abre caminho para uma ruptura institucional irreversível, conforme afirma em texto que fez circular por WhatsApp ontem, corroborando-o integralmente como se ele próprio o tivesse escrito. Ao compartilhar o texto, qualificando-o de leitura obrigatória para quem se preocupa em se antecipar aos fatos, Bolsonaro expressou de maneira clara que, sendo incapaz de garantir a governabilidade pela via democrática, por meio de articulação política com o Congresso legitimamente eleito, considera natural e até inevitável a ocorrência de uma ruptura. Não é de hoje que o presidente se mostra inclinado a soluções autoritárias. Depois da posse, Bolsonaro mais de uma vez manifestou desconforto com a necessidade de lançar-se a negociações políticas para fazer avançar a agenda governista no Congresso. Confundindo deliberadamente o diálogo com deputados e senadores com corrupção, o presidente, na verdade, preparava terreno para desqualificar os políticos e a própria política. Atitude nada surpreendente para quem passou quase 3 décadas como parlamentar medíocre, a ofender adversários e a louvar a ditadura militar. Não por acaso, o próprio Congresso parece ter desistido de esperar que Bolsonaro se esforce para dialogar e resolveu tocar por conta própria a agenda de reformas.
Desde sua posse como presidente, Bolsonaro vem demonstrando um chocante despreparo para o exercício do cargo, mas o problema podia ser contornado com a escolha de ministros competentes. Com exceção de um punhado de assessores que realmente parecem saber o que fazem, porém, o governo está apinhado de sabujos, cuja única função ali parece ser a de confirmar os devaneios do presidente, dos filhos deste e de um ex-astrólogo que serve a todos eles de guru, dando a fantasias conspiratórias ares de realidade. O texto que Bolsonaro divulgou, recomendando que fosse passado adiante, diz que bastaram 5 meses de um governo atípico, sem jeito com o Congresso e de comunicação amadora, para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores. Segundo o texto, o presidente não aprovou nada, só tentou e fracassou, porque a agenda de Bolsonaro não é do interesse de praticamente nenhuma corporação. Nas atuais circunstâncias, a continuar tudo como está, as corporações vão comandar o governo Bolsonaro na marra. E na hipótese mais provável, diz o texto, o governo será desidratado até morrer de inanição com vitória para as corporações. Mas diz também que é claramente possível que o país fique ingovernável, igualando-se à Venezuela. Aí entraria a tal ruptura institucional de que fala o texto cancelado por Bolsonaro, que o usou para ilustrar o risco que diz correr de ser assassinado pelo sistema. Isso é claramente uma ameaça à nação. Conforme se considere o estado psicológico de Bolsonaro e de seus filhos, a ameaça pode ser o tsunami de uma renúncia ou o tsunami de um golpe de Estado em preparação, pois o presidente não apenas distribuiu o texto, como mandou seu porta-voz dizer que, embora seja colocando todo o meu esforço para governar o Brasil, a mudança na forma de governar não agrada aqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Em seguida, fez um apelo às ruas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação. E já no próximo dia 26, está prevista a realização de uma manifestação bolsonarista contra ministros do Supremo Tribunal Federal e a favor do pacote anticrime de Sérgio Moro. Ao contar com a sociedade para enfrentar o sistema, Bolsonaro repete o roteiro de outros governantes que, despreparados para a vida democrática, em que a vontade do presidente é limitada por freios e contrapesos institucionais, flertaram com golpes em nome da salvação nacional. Se tudo isso não passar de mais um devaneio, é bastante ruim para um país que mergulha cada vez mais na crise, que tem seu fulcro não nas misteriosas corporações, as suas forças ocultas, mas na incapacidade do presidente de governar. Essa é a opinião do Estado de São Paulo. Mensagem terrorista, mensagem de ameaça às instituições, mensagem de golpe de Estado é a opinião do Estado de São Paulo. Mas para esse golpe de Estado, se é que está em cogitação por ele, não poderá contar com seus generais, porque os generais não confiam mais em Bolsonaro. Se ele pretende, se ele planeja algum tipo de golpe de Estado, algum tipo de ruptura, não será desta vez com a colaboração dos militares, porque os militares estão rompidos com ele. Se ele quer, ou planeja, ou preconiza algum tipo de golpe,
poderá ser uma sublevação, um levante, os caminhoneiros, alguma coisa assim, trágica, que leve a banho de sangue, que é isso que ele sempre preconizou, é disso que ele sempre ameaçou o Brasil. Só que as forças contrárias a Bolsonaro são muito mais fortes e mais potentes e não vão permitir que isso aconteça. Vamos ver outras colunas do Estadão. Tarará. Apoiadores convocam marchas. Riscos para a economia. Vamos ver a página de cultura, o caderno de cultura da Folha, Folha Ilustrada. Quem escreve hoje? Mário Sérgio Conte, Questões Vernáculas. Numa noite no inverno de 1936, um fedelho de 24 anos foi à Rua Boa Vista e subiu à sala de Léo Vaz, redator-chefe do Estado de São Paulo, o tremebundo matutino da oligarquia cafeeira. Napoleão Mendes de Almeida tivera o desplante de garatujar 2 artigos e queria publicá-los ali. Não só, o atrevido caipira de Itajaí almejava uma seção fixa no jornal. Sua murcha credencial era o diploma em Filosofia e Letras Clássicas, cuja tinta mal secara, no Instituto dos Salesianos em Lavrinhas, no Arraial, para lá de onde Judas perdeu as botas. A leitura de Vaz foi silenciosa e ininterrupta. O calejado jornalista perguntou então ao neófito afoito se seria capaz de escrever um artigo do mesmo quilate todas as semanas. Sou, sim, senhor, respondeu o Rapazola. Qual o título que vai da sessão? Questões Vernáculas. Depois, dicionário de questões vernáculas. Napoleão Mendes de Almeida permaneceu décadas no jornal. Nirlando Beirão, meu grande amigo Nirlando Beirão, jornalista, resgata amor dos avós e narra rotina de doença em livro. Meus começos e meu fim, de Nirlando Beirão, reúne memórias com as vivências dos dias de hoje. Minha companheira de todos os dias passou a ser a palavra limite. Tentar tornar os obstáculos mais elásticos é o que me resta. Na ansiedade de um legado ainda sonhado, meu repertório, de novo limitado, me sugere um livro. O meu livro, como cobram os amigos, em desafio que me arrepia. Quando um amigo meu, nascido em Oliveira, a cidade do crime, comentou certo dia: e o padre Beirão, hein? Nós dois rimos. Eu já sabia do pecado. Foi um privilégio ver encarapitada na banalidade da minha árvore genealógica tão flamejante tramóia de Vênus e Eros. Adoro o jornalismo tido como desimportante das franjas, que é de fato o que retrata nossa época. Está aqui o Nirlando Beirão, grande jornalista, grande ser humano, maravilhoso amigo, que está com a mesma doença do general Vilas Boas. Degenerativa é uma palavra que tira você para dançar. Uma dança de medo. Degenerativa
A palavra me pinçou a alma quando o médico a pronunciou. Em julho de 2016, àquela altura, com 68 anos, o jornalista Nirlando Beirão recebeu o diagnóstico de ELA, esclerose lateral amiotrófica, doença que se tornou conhecida mundo afora, com o caso do físico inglês Stephen Hawking. Com a experiência de mais de meio século de jornalismo, do Jornal da Tarde ao Estado de São Paulo, da Playboy à Carta Capital, Nirlando pensou num blog para descrever sua convivência com a doença. Havia até nome, Neuro e Neuras. Mudou de ideia. A experiência valeu o livro. Não, o Nirlando, que eu saiba, nunca morou em Brasília. Até onde eu sei, sempre morou em São Paulo. Conheço o Nirlando há 30 anos. Ele é de Minas, mas desde que eu conheço, mora em São Paulo. Existia, porém, um outro projeto que ele acalentava havia anos: contar a história de amor de seus avós paternos. No início do século XX, o português Antônio Beirão deixou a batina para se casar com a mineira Isméria Miranda, fato que se tornou tabu na família. O padre e a moça romperam o lacre da hipocrisia. O recém-lançado Meus Passados e Meu Fim tornou-se então resultado do encontro de Portugal com o Brasil, das memórias com as vivências dos dias de hoje. Escreve Nirlando, uma narrativa se fundiu à outra. Falar de um amor proibido e corajoso pode compensar minha tendência de, ao falar de mim, me deixar levar por um acervo de autocomiseração. Houve quem duvidasse da viabilidade de abarcar duas missões em um só livro. Você vai se esconder atrás da história de seus avós. Ele ouviu mais de uma vez. Nirlando não se esconde. Fala francamente do país da doença, onde vivem neurologista, fisiatra, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, além das homenagens aos aventais brancos, faz seu tributo à mão direita, com a qual escreveu o livro. Sou hoje a minha mão direita, de todas as roldanas, polias, gruas e alavancos subcutâneos que comandam com competência invisível nossos movimentos. Este é o único item da anatomia que não me traiu miseravelmente. O país da doença é feito de descobertas. As fasciculações são tremeliques que sinto por baixo da pele. Significam que os músculos estão sob ataque cerrado no meu neurônio pernicioso e vingativo. Nirlando soube burilar o humor para se tornar um dos melhores textos da imprensa brasileira. É o que se vê em livros como Corinthians, é preto no branco. Em todas as suas matérias, um texto brilhante. A nova obra enfrenta abertamente a proximidade da morte, mas não cai na mormidez ou na pieguice, graças em grande parte à picardia que ele trouxe de Minas Gerais. A autoironia o situa entre a barata tcheca e a felicidade hollywoodiana. Tem dias que acordo Franz Kafka, tem dias que acordo Frank Capra. É nessa mesma toada entre angústia, sarcasmo e transparência que reencontra os seus avós.
Depois do seminário em Viseu, onde foi colega de Salazar, o futuro ditador de Portugal, Antônio veio ao Brasil para assumir a paróquia de Oliveira, Minas Gerais. Conheceu Esméria, uma paixão como as dos romances de Eça de Queiroz. A relação, inadmissível para a Igreja Católica, obrigou o casal a deixar a pequena cidade e tocar a vida em outros cantos, até que anos depois se estabeleceu em Belo Horizonte. O autor diz à Folha que foram as lembranças do seu pai que mais o comoveram durante a escrita. Homem alegre, bom de prosa, o comerciante Mirlando jamais falou com os filhos sobre o drama vivido por Antônio e Esméria. Meu pai silenciou essa dor. Além dos mistérios do passado, o amor dos avós e do presente, a doença, o jornalista comenta no livro a paternidade, a imprensa, a política, o cinema. Em capítulos sobre velhice e literatura escreve: livros fazem as pessoas melhores. A vida é que sabe ensinar. É uma provocação, diz Mirlando. Para ele, existe um fetiche exagerado em torno dos livros. Uma pose, complementa a mulher dele, a dramaturga e jornalista Marta Góes, que acompanha a entrevista. Ao chegar ao ponto final do último parágrafo, na página 186, este signatário pode dizer que meus passados e meu fim faz sim uma pessoa melhor. É, no mínimo, uma aula de como escrever bem. Assina o texto Nayef Haddad, da Folha de São Paulo. O livro Meus Começos e Meu Fim, editora Companhia das Letras. Já está nas livrarias. Meus amigos, muito obrigado por assistirem, muito obrigado por acompanharem a TV Sonic. Eu sempre faço edições ao vivo, baseadas em jornalismo. Não entro em teorias da conspiração, não entro em fake news, nem calúnias e injúrias. Quem quer caluniar, quem quer injuriar e difamar, é responsável por suas difamações. Somos escravos das palavras que proferimos e senhores das palavras que não pronunciamos. Muito obrigado a todos. Neste sábado eu voltarei ao vivo, caso haja novidades, caso haja novas notícias acerca do Brasil, acerca do mundo, acerca da Venezuela, ou caso eu crie uma nova paródia ou tenha vontade de conversar com vocês. Quero mandar daqui uma grande saudação, porque hoje é aniversário da minha mulher, maravilhosa Doris Guice, a melhor apresentadora da televisão brasileira de todos os tempos. Eu me arrisco a dizer isso não por ser minha mulher, mas por ser Doris Guice, essa pessoa maravilhosa, dançarina, poeta, mãe maravilhosa, uma pessoa de caráter, uma pessoa brilhante, que iluminou a nossa televisão durante alguns anos e que marcou profundamente a história da televisão brasileira. Hoje é o dia da Doris Guice. Viva Doris Guice! Viva a democracia! Vivam os brasileiros! Abaixo os ratos! Que voltem todos para os esgotos de onde não deveriam ter saído. Muito obrigado a todos. Um grande beijo. Tchau. Até a próxima.